Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Eis que no mesmo dia caminhavam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que estava à distância de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro sobre tudo o que se tinha passado. Sucedeu que, quando eles iam conversando e discorrendo entre si, aproximou-se deles o próprio Jesus e caminhava com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Ele disse-lhes: Que conversas são essas que ides tendo pelo caminho, e por que estáis tristes? Respondendo um deles, chamado Cleofas, disse-lhe: Só tu és forasteiro em Jerusalém, que não sabes o que ali se tem passado esses dias? Ele disse-lhes: Que é? Responderam: Sobre Jesus Nazareno, que foi um varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E que, de maneira, os nossos príncipes dos sacerdotes e os magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse o que havia de resgatar Israel. Depois de tudo isto, e já hoje, o terceiro dia, depois que essas coisas sucederam, é bem verdade que algumas mulheres, das que estavam entre nós, nos sobressaltaram, porque ao amanhecer foram ao sepulcro e, não tendo encontrado o seu corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma aparição de anjos, os quais disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam como as mulheres tinham dito, mas não o encontraram. Ele disse-lhes: Ó estultos e tardos do coração para crer tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que o Cristo sofresse tais coisas e que assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se encontrava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde caminhavam, e ele fez menção de que ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque faz-se tarde, e o dia declina. Entrou para ficar com eles. Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, benzeu-o, partiu e lhe o dava. Abriram-se os olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu. Disseram um para o outro: Não é verdade que nós sentimos abrasar-nos o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantando-se na mesma hora, voltaram para Jerusalém. Encontraram junto os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavras da salvação. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Terceiro domingo da Páscoa, em 3 de abril, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, versículo do 13 ao 35. Vamos à reflexão desse texto para este domingo. No belíssimo relato de Lucas, descobrimos as duas partes principais da celebração eucarística. Primeiramente, em conversa com os discípulos de Emaús, o próprio Jesus expõe e comenta passagens da Escritura referentes a ele, o Messias que haveria de sofrer e morrer antes de entrar na sua glória. Morto e ressuscitado, Jesus será a chave de compreensão da Escritura. Depois, Jesus parte e reparte o pão, gesto que o identificam. Ele é o Messias anunciado pelos profetas, agora ressuscitado,
que continua presente na vida dos discípulos. Alimentados com a presença do Senhor, esses discípulos se transformam em entusiastas testemunhas dele. Na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém. E contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Reflexão do dia a dia com o Evangelho, que nos vem ao encontro da liturgia da palavra, na Santa Missa, e também na liturgia eucarística, né, do pão e do vinho, né, que se transformam no corpo do Senhor Jesus, aonde nós temos ali de reconhecê-lo e nos tornarmos suas testemunhas e entusiastas do seu Evangelho. E falando disso, né, a palavra e a Eucaristia, né, o momento da palavra e o momento da Eucaristia, que são partes da Santa Missa, vamos falar da relação do Evangelho de hoje com o Catecismo da nossa Santa Igreja. Parágrafo 1346 do nosso Catecismo. A liturgia eucarística processa-se em conformidade com uma estrutura fundamental que se tem conservado através dos séculos até os nossos dias. Desdobra-se em dois grandes momentos que formam basicamente uma unidade: a reunião, a liturgia da palavra, com as leituras, a homilia e a oração universal. A liturgia eucarística, com a apresentação do pão e do vinho, a ação de graças consecratória e a comunhão. Liturgia da palavra e liturgia eucarística constituem juntas um só e mesmo ato de culto. Com efeito, a mesa posta para nós na Eucaristia é ao mesmo tempo a da palavra de Deus e a do corpo do Senhor. Parágrafo 1347. Não é esse também o dinamismo da refeição pascal de Jesus ressuscitado com os seus discípulos? Enquanto caminhavam, ele explicava-lhes as Escrituras. Depois, pondo-se à mesa com eles, tomou o pão, proferiu a bênção, partiu-o e deu-lhe. Parágrafo 1344. Assim, de celebração em celebração, anunciando o mistério pascal de Jesus, até que ele venha, o povo de Deus, em peregrinação, avança pela porta estreita da cruz, para o banquete celeste, em que todos os eleitos se sentarão à mesa do reino. Assim, é de máxima importância a participação de todo católico nas celebrações oferecidas pela Igreja toda semana. Toda semana. E esse oferecimento que a Igreja faz, né, pode tanto ser na celebração da Santa Missa, né, semanal, para que todo católico participe, ou a celebração da palavra, que pode ser realizada então pelo ministro, né, da comunidade a que a gente pertence, né? Então, que se faça toda semana celebração, né, na comunidade, né? Seja Santa Missa, seja celebração da palavra. E que nós, que nos dizemos católicos, participemos para aproveitar essas duas mesas que nos é apresentada, a mesa da palavra e a mesa do pão, que é o próprio Cristo.